colegas, hoje é dia de vídeo diferente aqui no canal. Eu tenho a satisfação e o prazer de receber aqui em meu escritório o professor e advogado Guilherme Teles. Doutor Guilherme, muito obrigado pela presença. Doutor Guilherme, ele é especialista em direito previdenciário, faz um trabalho bastante interessante aí no Instagram. Quem quiser acompanhar o Instagram aí do professor, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo para que vocês possam acompanhar. No Instagram dele, ele traz as notícias mais novas sobre o direito previdenciário em geral, e especialmente agora com a reforma da Previdência. A gente tem um conteúdo bastante interessante lá no Instagram dele, e eu tenho a satisfação de recebê-lo aqui hoje no meu canal, no canal Advocacia Jato, para que a gente possa falar um pouco sobre esse cenário, né? Não apenas sobre a reforma, mas o direito previdenciário em geral. Você que é profissional, você que é estudante de direito aí, entender um pouco mais como é a vida aí do advogado previdenciarista. O Dr. Guilherme atua com bastante ênfase aí na área de direito previdenciário, então vai poder trocar essa experiência aí com a gente. E aí, professor, eu gostaria de saber do senhor como foi que surgiu o direito previdenciário na sua vida. Na verdade, eu digo que primeiro eu quero agradecer o convite, né? O canal Advocacia Jato é um sucesso no Brasil inteiro, eu sei disso. Eu escutei depoimentos de pessoas de vários lugares do Brasil sobre isso. É uma satisfação para mim fazer presente agora aqui no canal Advocacia Jato. O direito previdenciário surgiu antes mesmo de me tornar advogado, né? Surgiu exatamente 2 anos antes da minha formação em direito, quando eu comecei meu estágio na Defensoria Pública da União, do Estado de Sergipe, onde eu tive a satisfação de aprender o direito previdenciário na prática, antes mesmo da teoria. E foi uma grande escola para mim. E depois que eu me formei, já tinha passado na OAB no 9º período, assim que eu comecei a advogar, eu já sabia que eu queria o direito previdenciário para mim. E sabemos que não é uma área fácil, você tem que é um estudo constante, diário, né? Me especializei, continuo me especializando na área, cada dia mais. E o direito previdenciário surgiu dessa forma, surgiu na verdade desse contato através da Defensoria Pública da União. Bem interessante, porque eu não sei se aconteceu isso com o senhor, mas comigo mesmo, o direito previdenciário ele não é muito valorizado durante a faculdade, né? A gente sabe que nós temos uma disciplina, muitas vezes, de direito previdenciário. No meu caso, essa disciplina, inclusive, era optativa, ela não era obrigatória. Então, é muito difícil, às vezes, você convencer o aluno da importância da matéria do direito previdenciário quando ele se torna profissional. Afinal de contas, o nosso público-alvo ele é bastante extenso, né? Todas as pessoas hoje em dia querem uma aposentadoria, se não estão vinculados à Previdência, outras áreas da Seguridade Social, certamente serão objeto aí desse público, né? A saúde, a assistência social. Então não deixa de ser bastante interessante a sua experiência durante a faculdade. Após a faculdade, assim que se formou, essa ideia de trabalhar com direito previdenciário foi algo natural ou teve um empurrão aí de alguém? Não, desde sempre foi algo muito natural, e desde essa época de estagiário eu já sabia que o que eu queria era o direito previdenciário. Sabemos que a área previdenciária é uma área que nós temos um mercado gigantesco no Brasil, né, de atuação na área previdenciária. Você pode atuar junto ao regime geral de previdência, que por si só é um grande mercado. Você pode atuar em regime próprio, agora previdência privada, enfim, o mercado é gigantesco. Mas eu digo que desde quando me formei, efetivamente, quando eu me formei eu já tinha passado na OAB, então assim que me formei só fiz pegar minha carteira da OAB, eu já sabia que eu queria o direito previdenciário. Mas também tive a humildade de colocar em prática, né, aquilo que todos nós advogados devemos colocar, que é o quê? Ainda que eu tivesse um conhecimento vindo lá do estágio, eu sabia que eu precisava me qualificar, eu sabia que eu precisava estudar a matéria muito mais, e isso a gente faz diariamente, e com certeza isso fez com que eu crescesse o amor, a paixão pela área previdenciária, e não me arrependo em hipótese alguma, e pelo contrário, onde eu passo eu estimulo as pessoas, os colegas, a virem também participar dessa área. Acho que o mercado tem para todos, mas o filtro é muito grande. É verdade. Eu costumo dizer para meus alunos, né? Trabalhar com direito, ser um jurista de verdade, você ser um eterno aluno, né? Você vai ter que aprender sempre, estudar sempre, se qualificar sempre. E agora, então, com a reforma da Previdência aí, em vias de passar no Congresso Nacional, a primeira pergunta que eu quero saber é o seguinte: será que esse ruído que existe aí na comunicação entre o Presidente da República e o Congresso Nacional, ele vai ser superado ou
a reforma da Previdência subiu no telhado? Nesse exato momento, nós sabemos que a reforma da Previdência, eu sempre digo, professor, que a reforma da Previdência ela é necessária. Agora, como se elaborar uma boa reforma da Previdência, para mim é a maior dificuldade. Essa coisa de se dizer que é contra ou a favor da reforma, como a gente está vivendo um verdadeiro fla-flu em relação a isso, eu acho que é muito raso esse debate em simplesmente dizer que somos contra ou a favor da reforma da Previdência. Na verdade, a reforma da Previdência, ela nesse exato momento, é um debate meramente político. Nós ainda não temos nada concreto. O Congresso Nacional, primeiro a Câmara, depois o Senado, ainda nada foi aprovado por enquanto, mas nós sabemos que esse debate político também requer muita habilidade por parte do Executivo, na figura do presidente Bolsonaro, e do Legislativo pelos dois presidentes das casas, né, Rodrigo Maia e o presidente Davi no Senado. Então, nós sabemos que existe muita teoria na mídia, nós sabemos disso em relação à reforma da Previdência. Claro que qualquer crise política, por menor que seja, ela causa um impacto muito grande quando o Congresso tem uma PEC de tamanha relevância para ser votada. Então, é importante que, na minha opinião, é importante que o Congresso, quando falo Congresso, evidentemente, os dois presidentes das respectivas casas, que entrem no entendimento com o Legislativo para que seja aprovada a melhor reforma, visando não a questão dos poderes, né, da República, mas sim o bem-estar social da população, que é o que mais importa, da sociedade, dos segurados da Previdência, das pessoas do regime próprio, dos militares, enfim. Eu entendo que nesse momento é um momento que os atritos políticos, eles, apesar de dar uma pausa em uma semana, eles podem votar em outra, mas eu acredito que o debate político, inevitavelmente, ele está no centro da reforma da Previdência. E meio esse debate todo político, em sendo também a reforma, eu entendo assim como o senhor que a reforma da Previdência é uma reforma necessária, né? Existe algum aspecto dentro da reforma da Previdência que a gente tem que ter uma atenção maior? Tem algum ponto da reforma da Previdência que o senhor entenda que aquele aspecto pode ser questionado no momento da tramitação dentro do Congresso Nacional? Não só algum aspecto, eu vejo que alguns aspectos no texto da PEC 06/2019, da reforma da Previdência, merecem ser questionados. E eu acho que, naturalmente, a comissão especial, primeiramente na Câmara dos Deputados, fará isso, né? Nós sabemos que nós temos uma medida provisória 871, que é uma mini reforma previdenciária, agora de janeiro de 2019, que ainda não foi convertida em lei, e que já tem mais de 500 emendas parlamentares nessa medida provisória. O que vamos imaginar de um texto de reforma da Previdência? Claro que nós teremos diversas alterações, mas alguns pontos especificamente chamam mais atenção. A questão da aposentadoria rural, esse conceito de que o rural não contribui, isso é muito relativo. A gente tem que entender que de 88 para cá foi estabelecido no Brasil um projeto de nação. E esse projeto tem apenas 30 anos, vai fazer 31 anos agora. Então, será mesmo que já é hora de mudar tudo aquilo que nós colocamos na Constituição? A questão do BPC-Loas também é algo extremamente passível de discussão e com certeza o Congresso vai discutir isso, mas temos também outros pontos específicos que podem também sofrer alterações, como a questão da aposentadoria especial, estabelecer uma idade mínima, a própria questão da capitalização, é um dos temas mais complexos dentro da reforma da Previdência. Esse é um tema bastante complexo aí, e tem causado aí um certo temor por parte dos trabalhadores, né? A ideia da capitalização ainda não foi absorvida muito bem, principalmente pelos sindicatos, pelos trabalhadores que se preocupam efetivamente com a aposentadoria futura. São dois aspectos que eu gostaria de saber do senhor. O primeiro é se a capitalização ela é inevitável. Esse modelo de capitalização é o que vai se suceder ao modelo atual nosso solidário de repartição. E depois em se colocando aí efetivamente o sistema de capitalização como um sistema alternativo. E nós sabemos que no sistema de solidariedade, no sistema de repartição simples, são os atuais trabalhadores que pagam os atuais beneficiários. Como é que fica com a reforma da Previdência? Quem irá custear os futuros aposentados? A minha aposentadoria, a sua aposentadoria, uma vez que na capitalização as contas são individuais. Esse é um tema interessante porque se nós analisarmos o texto da reforma da Previdência, o texto fala lá a palavra opção pela capitalização. Ou seja,
Naturalmente que se a gente for fazer uma interpretação literal daquilo ali, opção é algo que lhe dá o direito, se você quer ou se você não quer. A minha maior dúvida em relação à capitalização é que até agora nós não tivemos acesso à lei complementar, pelo menos ao texto dessa lei complementar, que irá regulamentar a capitalização no Brasil. Jurídica, uma previsibilidade. Perfeitamente. Ser contra ou ser a favor da capitalização é tão simples quanto a questão de ser contra ou ser a favor da reforma da Previdência. Então, nós temos que entender que a sociedade mudou e que irá mudar muito mais nos próximos anos, numa velocidade muito maior. E se a população envelheceu, como tem envelhecido nos últimos anos, que bom! Isso para mim é um sinal de que a população está melhorando em algum aspecto. Toda a sociedade onde as pessoas envelhecem mais é um sinal de que o país evoluiu em algum aspecto. Não significa dizer que nós chegamos no ponto mais importante, mas o grande risco que eu vejo com a capitalização, primeiro é esse. Até agora nós não temos conhecimento dessa lei complementar, desse texto. Tá, tudo bem. Passando pelo Congresso a opção pela capitalização sendo incluída na Constituição, como é que vai ficar? Como é que vai regulamentar? Como é que vai funcionar essa capitalização? Porque, na minha opinião, uma das maiores conquistas que nós tivemos com a Seguridade Social é justamente a questão da previdência social. Esse sistema de previdência que nós temos é um sistema onde ele tem tudo a ver com a questão da Seguridade Social, o princípio da solidariedade. A partir do momento que nós queremos colocar na Constituição uma opção pela capitalização, isso tem que ficar muito claro para que aquelas pessoas que já estão no sistema atual da Previdência Social e aquelas que irão entrar tenham alguma segurança jurídica. Porque nós temos que saber, pelo menos nesse aspecto, eu acho que o Ministério da Economia, através do senhor Paulo Guedes, o próprio Presidente da República e os deputados têm que deixar claro para a população como exatamente vai funcionar a capitalização. Alguns falam que a capitalização é como se fosse uma previdência privada. Mas eu não acredito que uma capitalização dentro da Constituição ela vai seguir exatamente o mesmo conceito da previdência privada. Pode ser semelhante, mas nós temos que começar a verificar mais de perto isso aí, porque é uma preocupação que nós temos em relação à questão da capitalização. Eu não sou totalmente contra, mas eu tenho muito medo que ela seja incluída na Constituição sem que haja antes um amplo debate sobre o que é essa capitalização e, naturalmente, como essa capitalização vai ser algo sustentável no futuro de 20, 30, 40, 50 anos. Sim. Um outro ponto também bastante relevante é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Quem nos acompanha aqui pelo canal sabe que com a implantação aí de uma idade mínima, né, com a fixação de uma idade mínima por parte da reforma, acabará então a aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de existir aí uma transição, uma pequena transição para quem está muito próximo de se aposentar, né, aqueles 2 anos de se aposentar, a gente sabe que a aposentadoria por tempo de contribuição, se aprovada a reforma, não irá mais existir. Existe aí o risco de nós termos pessoas fora do sistema previdenciário, ou seja, pessoas no futuro, uma grande massa de trabalhadores que estejam alijados da proteção previdenciária por conta dessa fixação de idade mínima, ou se o senhor acha que foi razoável fixar a idade mínima nos patamares de hoje? A questão da idade mínima, dentro do cenário mundial, é uma tendência, né? A maior parte dos países, se não todos os países no mundo, tem idade mínima para aposentadoria. O Brasil não tem. Mas na prática, nós já temos uma idade mínima. Talvez na teoria não. Na prática, eu digo sempre, por onde eu passo, que na prática nós temos uma idade mínima, ainda que ela não esteja na lei. Até porque toda e qualquer pessoa, todo qualquer segurado da Previdência, estão falando aqui de regime geral, evidentemente, que queira se aposentar, ainda que ele complete o requisito do tempo de contribuição, se ele tiver uma idade muito reduzida diante dos parâmetros do INSS, ele será prejudicado pelo fator previdenciário. Então, na prática, nós já temos uma aposentadoria por tempo de contribuição que já não existe da forma que prevê a lei. Nós temos trabalhadores que hoje, se ele quiser se aposentar antes de uma idade, suposta idade mínima, somente pelo tempo de contribuição, ele será prejudicado de alguma forma. Exemplo dos professores, né, que o próprio STF já diz que é constitucional a aplicação do fator previdenciário. A questão não é exatamente, a minha maior preocupação não é exatamente ter ou não ter idade mínima. É o seguinte, a reforma da Previdência, o que está aparecendo, ela prevê apenas um cenário econômico para o Brasil para os próximos 20, 30 anos. E se o cenário for outro, como vai ficar?
Se o cenário for melhor do que o que eles estão prevendo, nós vamos pagar essa conta? Se for pior, como é? Quem vai sanar esses problemas de ordem financeira atuarial? Então, essa é a minha maior preocupação. Colocar a idade mínima talvez seja algo que esteja dentro de um princípio moderno de previdência. Mas colocar a idade mínima em um país continental em que existem ainda diversas desigualdades sociais, infelizmente, é algo que a gente fica pensando, será que realmente tirar a aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que a realidade dos trabalhadores, pelo menos aqueles que ganham menos no Brasil, muitas vezes eles se aposentam por idade. Sim. E quando se aposentam por idade, muitos deles, mas muitos, as estatísticas já provam, que muitos deles se aposentam com dificuldade de provar os 15 anos de contribuição ao longo da vida. Imagine agora que pretende aumentar para 20. Pois esse pretender aumentar para 20 anos de tempo de contribuição é outra coisa que me preocupa também, porque não é só o aumento no tempo de contribuição, é também uma mudança na regra do cálculo da aposentadoria. E outra coisa, se continuar desse jeito, se o projeto da reforma da Previdência passar nesse aspecto, se passar, sem ninguém no Congresso fazer nenhuma observação em relação a cálculo, em relação a esses detalhes da aposentadoria, se vai mesmo acabar com o fator previdenciário, se não vai, até agora o texto é omisso em relação ao fator previdenciário. E aí, vai acabar, não vai? Dizem que ele vai acabar por si só. Mas tudo bem, deveria estar no texto, com a aprovação da reforma da Previdência, vai acabar o fator previdenciário. Essa observação é interessante. Só menciona o fator previdenciário na regra de transição, né, que diz que quem tiver faltando 2 anos para se aposentar, pode se aposentar com a regra anterior e a aplicação do fator previdenciário. Mas depois é omisso. Depois é omisso. Se existe ou não. Eu queria que estivesse lá no texto, após a regra de transição, acaba de vez o fator previdenciário no Brasil. Porque, de regra, o cálculo que está proposto, né, de 60%, né, aos 20 anos de tempo de contribuição e a idade, vai acarretar uma diminuição geral nos benefícios. Com certeza. Aqueles benefícios, é importante dizer isso até para o nosso público, aqueles benefícios maiores que um salário mínimo. Né, a garantia do salário mínimo está mantida. A minha maior preocupação é exatamente essa. Se nada for feito em relação à alteração, em relação aos cálculos de como será a concessão de uma aposentadoria no futuro, se nada for feito, provavelmente nós teremos uma previdência social que ela pagará, via de regra, não muito diferente do que acontece hoje, mas via de regra, salário mínimo. Sim. Então, nós já tivemos uma previdência que pagava um teto de 10 salários mínimos. Pois é, e hoje o teto não chega sequer a 10 salários mínimos. Muito longe disso. Muito longe disso. Então, o que nós temos que começar a observar são essas situações, porque a gente tem observado alguns deputados, senadores, né, falando da reforma da Previdência com muita facilidade. Eu sou contra, eu sou a favor, tudo bem. Mas eu não vi até agora as pessoas entrarem nesses detalhes. Sim. E a questão da regra? Né? E aquele trabalhador que chegar aos 20 anos, será que a gente vai ter uma população que ela vai ganhar somente salário mínimo? Porque como eu posso imaginar que o trabalhador que vai se aposentar com salário mínimo, ele vai ter recurso para que ele aplique numa previdência privada para ser algo complementar ao salário mínimo dele? É praticamente fora de cogitação isso. Uma pessoa que se aposenta com o mínimo, certamente ela vai continuar trabalhando para ter uma renda maior no final do mês, para se sustentar. Senão, é uma preocupação que eu tenho. O texto é omisso em relação a alguns pontos depois da regra de transição. Uma outra preocupação com relação ao benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, que aumenta a idade mínima para 70 anos. E um dos argumentos é esse. Bom, se a gente vai estabelecer a idade mínima aos 65 anos para a aposentadoria, não seria justo com aquele trabalhador, né, que trabalhou a vida toda contribuindo para a Previdência Social, receber a mesma coisa que alguém que nunca trabalhou e que de repente necessita de uma assistência social. Talvez exista aí um pouco de preconceito com relação àquelas pessoas que realmente dependem do Estado por questões sociais muito maiores do que esse simples raciocínio, né? Perfeitamente. Eu fico vendo alguns debates, algumas explicações das pessoas falando da reforma da Previdência. E aí, no meio da fala, eles colocam a questão da assistência social, e aqui nós falamos o exemplo do BPC-Loas, de forma... Parece até que as pessoas estão falando de benefício previdenciário. Sim. Não, temos que deixar claro que o BPC-Loas é um benefício assistencial. Ou seja, o Estado brasileiro, né, garante na sua Constituição um bem-estar social mínimo para os cidadãos brasileiros. Então, é um benefício familiar.
né? Não é um benefício pessoal. E é um benefício que cada dia mais tem sido difícil conseguir esse benefício, tanto para aquelas pessoas que são deficientes, quanto aquelas pessoas que são idosas. Ora, em um país como o nosso, com tanta desigualdade social, nós temos apenas pouquinho mais de 4 milhões de pessoas que recebem o BPC Loas. Isso é pouco. Isso é pouco porque nós temos um país que, se fôssemos levar em consideração as pessoas que efetivamente precisam do benefício, tranquilamente esse número seria o dobro. Tranquilamente. São muitas pessoas deficientes. Talvez por falta de informação, por falta de acesso. Por isso o nosso trabalho é importante. O trabalho do senhor no Instagram, nós lá no YouTube, procuramos informar também a população sobre os seus direitos para alcançar essas pessoas, esses números, né, que são omitidos aí pela... Perfeitamente. E digo mais, a questão do BPC Loas, que é o benefício assistencial, quem tiver direito tem mesmo que procurar seu direito, claro. Não tem que ter vergonha daquilo ali, é um direito. Agora, o que nós não podemos é aceitar com naturalidade a equipe econômica do atual governo, quando ela fala do BPC Loas como se fosse um benefício previdenciário, ou mesmo equiparando um benefício previdenciário. Não tem absolutamente nada a ver. A única semelhança que tem entre o BPC Loas e o benefício previdenciário é que estão dentro de um sistema chamado Seguridade Social. Sim. Fora isso, não tem semelhança nenhuma. Um benefício previdenciário nada mais é do que quem contribuiu será retribuído. Sim. Isso é princípio básico da Previdência. Agora, no benefício assistencial, você prova que você necessita daquele benefício, prova para o Estado, e cabe ao Estado brasileiro, e quando eu falo Estado, não é o governo A, o governo B, somos todos nós. Cabe ao Estado amparar aquelas pessoas de alguma maneira. É tanto que é um benefício que você pode recebê-lo por um ano ou pode receber por resto da vida. Ele não tem um prazo fixo. Fica parecendo que a pessoa vai optar pelo Loas. Vai dizer o seguinte, não, eu vou deixar de trabalhar minha vida toda, vou deixar de contribuir para a Previdência só para ter direito ao benefício do Loas, e a gente sabe que não funciona assim. Primeiro, que a filiação à Previdência ela é obrigatória. Se nós exercemos qualquer ofício para nos manter, vai ter lá a contribuição previdenciária. E depois, porque ninguém quer sobreviver por vontade própria de um benefício assistencial. Com certeza. O que a gente tem que entender também outra reflexão que eu faço sobre a reforma da Previdência muito se fala na economia, né? Sim. O ministro Paulo Guedes, por onde ele passa... R$1 trilhão em 10 anos. Esse é o número... O discurso pronto, né? O discurso pronto do Paulo Guedes é esse. Temos que economizar R$1 trilhão em 10 anos. Tudo bem, tranquilo. Tá, economizar para quê? Você economiza de uma coisa para investir em outra. Sim. Eu entendo que previdência social não é gasto, é investimento. Mas, Guilherme, por que investimento? Investimento porque você está investindo na sociedade. Então, aquele resultado você vai ter lá na frente. Ninguém em sã consciência vai deixar de efetivamente trabalhar para trocar uma aposentadoria por um benefício assistencial, que pode ser cessado amanhã por N motivos. Claro. Outra questão que nós temos que analisar também, em relação a essa questão do BPC Loas, é o seguinte, nós temos algumas dificuldades na concessão do benefício que poderiam ser resolvidas se o governo federal fizesse com que as prefeituras e os estados trabalhassem ainda mais próximos da INSS, no sentido da concessão e da fiscalização, evitando assim o maior número de fraudes. Mas o que a gente observa, na verdade, é o governo passando dados para a população como se quase tudo fosse fraude. Então, isso é inaceitável. Eu acredito que o Brasil fez uma opção em 88 por um Estado democrático de direito onde houvesse o bem-estar social da sua população. E como juristas nós temos o dever de proteger esses valores, essas questões que são muito caras a todos nós. Um outro aspecto importante da reforma, no meu entender, é a disciplina que foi dada à pensão por morte, né? Não só pelo cálculo, porque acho que retorna uma fórmula que já existia antes de 1995, né, a questão da cota familiar. Acho até que seja natural esse retorno, mas não se reverte mais em relação aos demais dependentes, a cota familiar, como era antes de 1995, e há aí a impossibilidade de cumulação. Não quebra o princípio da contributividade você limitar a acumulação do segundo benefício a apenas 2 salários mínimos? Nesse assunto da pensão por morte, nós temos que voltar um pouquinho ao passado recente, lembrar que a presidente Dilma tentou, né,
colocar isso aí em prática também. Aí, através de medida provisória, quando chegou no Congresso, somente a questão da idade mínima para uma pensão vitalícia, né, passou e hoje é regra. Mas a questão do cálculo, ela não conseguiu. A reforma do presidente Temer previa isso aí e agora foi resgatada pelo governo Bolsonaro. É claro que essa questão da pensão por morte deve ser muito bem avaliada. Por quê? Nós sabemos que acumular pensão por morte com a aposentadoria, naturalmente, são 2 benefícios previdenciários. E tem nada de assistência aí, benefício previdenciário. Claro, houve a contribuição. Então, se houve a contribuição, eu quero a retribuição disso de alguma forma. Quando você altera esse cálculo, e o pior, não é só alterar o cálculo, é estabelecer percentuais que, à medida que os dependentes vão saindo, né, da sua faixa etária de dependente efetivamente, aquilo ali vai sendo reduzido. Eu costumo dizer, professor, que hoje só é feliz, se a reforma passar nesse aspecto, só é feliz o trabalhador que for casado e tiver 4 filhos, né? Porque ele tem a certeza que vai deixar 100%, pelo menos no primeiro momento, 4 filhos menores de idade, né? Também tem esse detalhe. E olha que não ficou claro o cálculo da pensão por morte, se é 60%, né, em cima, eventualmente, se tiver um só dependente, 60%, em cima dos 60% do cálculo do que seria a aposentadoria por invalidez, né? Exatamente. Ou por incapacidade permanente. Como exatamente. Esse cálculo aí, ele não está muito claro no texto da reforma. Eu acredito sim que no Congresso Nacional essa questão da pensão por morte será amplamente debatida, até porque nós sabemos que isso aí é traduzido em votos. Claro. Então isso será amplamente debatido pelo Congresso e talvez nós tenhamos a mesma coisa que aconteceu com o presidente Dilma e o presidente Temer. Talvez isso aí não passe. Então, nós temos um outro aspecto que eu não posso deixar de falar, que é com relação à aposentadoria especial. O texto tira a possibilidade da aposentadoria especial às atividades perigosas, né? E estabelece uma idade mínima para a aposentadoria especial. Não é um contrassenso criar uma idade mínima para uma atividade que expõe o trabalhador a agentes agressivos à saúde? A questão da aposentadoria especial, a parte do texto da PEC 06 que fala sobre a aposentadoria especial é um dos pontos mais preocupantes. E até agora, um dos menos falados. Sim. Tá passando. O pessoal está preocupado com o BPC, com a questão do rural, né? E tá aí todo mundo falando, mas a aposentadoria especial quase ninguém fala. Eu digo quase ninguém. Existe um financiamento próprio para a aposentadoria especial, perfeitamente, que é a contribuição ao RAT e o adicional ao RAT, que pode chegar a 16%. Perfeitamente. A aposentadoria especial, ela não é nenhum privilégio. Nenhum privilégio. Fala-se muito essa palavra ultimamente. Quando se fala em previdência, né? Fala muito essa palavra, privilégio. A aposentadoria especial não há nada de privilégio. Pelo contrário, o trabalhador que se expõe a agentes nocivos, ele está expondo a sua própria vida sem saber se ele vai terminar o dia vivo após o trabalho dele. Em algumas atividades é assim que acontece. Né? Então, você já retiraram a questão da penosidade, né? A penosidade já foi retirada há um tempo. Agora querem tirar a periculosidade. Os professores eram considerados atividade penosa e especial. Portanto. Isso não existe mais, né? Quer dizer, querem tirar agora a periculosidade. E como se fosse pouco, querem estabelecer idade mínima para aposentadoria especial. E aí eu pergunto, vamos pensar no exemplo de um mineiro de subsolo, né? Aquela pessoa que trabalha na mineração lá no subsolo, se aposenta com 15 anos de tempo de contribuição, né? Comprovado efetivamente naquela atividade. Será que essa pessoa vai esperar chegar, por exemplo, 30 anos de idade para ele começar a trabalhar, ou 40 anos de idade? O que ele vai fazer antes? Exatamente. O tempo que ele contribuiu antes vai para onde? Porque ele vai se aposentar pela especial, de acordo com... Então, eu acredito que esse texto da reforma da Previdência, na parte, especificamente da aposentadoria especial, é muito preocupante, porque são profissionais... Reproduz também um texto do regime próprio de Previdência, que é a impossibilidade de contagem do tempo ficto, o que já é um indício de que não haverá mais a possibilidade de converter o tempo especial em tempo comum. Essa é outra preocupação, porque nós temos uma massa de trabalhadores que não irão se aposentar pelas regras atuais, que não irão se aposentar pela aposentadoria especial, mas que irão aproveitar esse tempo especial convertendo, né, no tempo comum de contribuição.
E claro que isso faz com que as pessoas tenham uma redução na quantidade de contribuições ao longo da vida, uma vez que há ali uma conversão de tempo especial para tempo comum. Uma vez que essa possibilidade não é mais dada, isso é perigoso. Aí eu pergunto, trabalhei numa atividade especial, trabalhei e houve contribuição por causa daquela atividade. Isso vai para onde? Sim. Porque a grande pergunta que a gente faz fala-se muito em economizar para a Previdência. A economia tem que ser de 1 trilhão, a economia tem que ser de 1 trilhão. Tudo bem, mas nós vamos economizar pagando isso em dinheiro ou nós vamos economizar pagando isso com vidas? E é o que eu vejo em relação à aposentadoria especial. Essa economia, essa suposta economia na aposentadoria especial, na minha opinião, é pagar com vidas, literalmente, um custo que poderia ser pensado de outra forma em relação ao financiamento. Se o financiamento não está certo, a gente muda a forma de financiamento. Mas alterar o direito do trabalhador que efetivamente se expõe a agentes nocivos diariamente, na minha opinião, é um crime isso. Mas vamos ver se o Congresso vai observar esse detalhe. Eu quero aproveitar então que eu estou diante do presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB também, e saber o que a OAB tem feito em meio a esse cenário. A OAB tem se mobilizado da melhor forma possível. Nós vamos sim fazer aqui em Sergipe, num prazo muito breve, uma audiência pública sobre a reforma da Previdência. Desde já, sua presença é fundamental. Nós queremos fazer um debate amplo e, de preferência, que esse debate não fique concentrado apenas na capital, mas que esse debate sobre a reforma da Previdência seja ampliado para todo o interior sergipano e mais, contando sim com a presença dos parlamentares da bancada sergipana, para que a gente possa unir forças e explicar para essas pessoas que irão votar o texto da reforma da Previdência. Não são técnicos na área de Previdência. Cabe a nós explicar a essas pessoas e vamos explicar isso aí com debates. Eu acredito sim, o que eu já falava está acontecendo, a reforma da Previdência, diferentemente do que vinham dizendo, que em maio já estaria sendo votada, não tem nada a ver. Nós sabemos que é uma PEC, que existe toda uma tramitação especial para que seja votada e aprovada, primeiro na Câmara dos Deputados, para depois ir para o Senado. Nós teremos aí, durante todo esse ano de 2019, muito tempo para discutir reforma da Previdência e, naturalmente, que, à medida que o texto for avançando no Congresso Nacional, nós teremos a possibilidade também de avançar nos debates. Hoje, por mais que a gente elabore debates, audiências públicas, o que quer que seja, nós estamos passando uma informação do que está no texto. À medida que o texto for avançando nas votações, com as suas respectivas emendas, nós podemos fazer reflexões um pouco maiores, no sentido de, isso aqui está previsto no texto, mas nós já temos parlamentares fazendo aquelas alterações que irá para o plenário para votação. Então, em relação à OAB, a OAB tem feito esse trabalho não só aqui, o Conselho Federal tem se reunido também na possibilidade de que a OAB faça esse trabalho voltado de forma técnica. Não é papel da OAB, na minha opinião, entrar no discurso se é contra ou a favor da reforma da Previdência. Mas cabe sim à OAB mostrar o que é bom dentro da reforma da Previdência e aquilo que não é. Eu poderia, por exemplo, nós não falamos aqui, eu poderia falar a questão das alíquotas, do regime próprio. Realmente isso é desejado há muito tempo. Se vai passar, se não vai passar, nós sabemos que o lobby no Congresso Nacional é muito grande. Mas é interessante, porque no passado ninguém discutia isso. E o que nós temos que parar nesse momento é com esse clima de colocar um contra o outro. É achar que o problema é do servidor público, e aí nós olhamos mal para o servidor público. É achar que os militares não estão fazendo nada e que também não merecem nada. Não, todos têm seu papel. O servidor público, ao passar no concurso, ele tem um contrato unilateral. Claro. E ele vai contribuir com a previdência dele, inclusive aposentado. Claro. O militar, por mais que a gente tenha restrições em alguns momentos ao longo da história, mas nós temos que reconhecer também a força do Exército Brasileiro, por exemplo. O Exército Brasileiro faz um papel aqui no sertão do Nordeste, distribuindo água. Quando houve a questão do Haiti, o Exército Brasileiro esteve presente. Então, nós não podemos colocar um contra o outro. Nós temos que ampliar o debate
verificar os pontos do texto da reforma da Previdência que realmente merecem uma atenção especial. Falamos alguns pontos aqui, o texto é enorme. Eu teria aqui mais 2 horas de entrevista. Ia faltar água no caneco. Ia faltar água no caneco, a gente teria que passar a noite. Com certeza. Mas eu, na minha opinião, acho que cabe ao OAB, e estou trabalhando nesse sentido, não sozinho, mas juntamente com toda a Comissão de Direito Previdenciário, nesse sentido, de que a gente possa levar, sim, o máximo de conhecimento sobre a reforma, não somente para a nossa capital aqui de Sergipe, mas para todo o estado de Sergipe. Enfim, através das redes sociais nós podemos ampliar esse debate aí, ter contato com pessoas de fora, que também tem vários profissionais que estão fazendo um trabalho interessantíssimo no Brasil inteiro sobre a reforma da Previdência e sobre um olhar que é bem interessante. É olhar a reforma da Previdência no seu aspecto técnico e não somente no aspecto político e ideológico. Pois é, então é isso, minha gente. Eu agradeço aqui o professor Guilherme Teles. Siga ele no Instagram, você vai ter lá um material fantástico sobre a reforma da Previdência. Ele acompanha de maneira muito precisa tudo que envolve esse tema, além de outros temas de direito previdenciário também. O Instagram dele é @profguilhermeteles. Perfeitamente. @profguilhermeteles. Nos acompanhe também nas redes sociais, nós temos o nosso Instagram também, @advocaciaajato. Professor Guilherme, não tenho como lhe agradecer mais. Muito obrigado. Espero te ver outras vezes, que a gente tenha outras entrevistas sobre outros temas também de direito previdenciário e venhamos aí com boas notícias. Com certeza, eu agradeço e parabenizo a iniciativa, o canal Advocacia Jato, por onde eu passo, eu digo, sem dúvida é um dos melhores canais de direito previdenciário do Brasil, não de Sergipe, do Brasil que nós temos hoje, levando conteúdo com muita técnica, muita precisão, na informação e, acima de tudo, atualizado ao extremo. É muito atualizado. Fizemos uma live no Instagram, assim que saiu o resultado da eleição presidencial. Papo Brasil Previdência. É um projeto que eu tenho no Instagram. Um projeto muito interessante também. Ele conversa com vários profissionais sobre a Previdência. Perfeitamente. E é aquela coisa, essa troca de informações, né, essas ideias que a gente vem debatendo ao longo do tempo, faz com que a gente possa colocar a advocacia previdenciária no patamar que ela deve estar. Afinal de contas, nós temos ações contra o maior réu do Brasil, que é o INSS. Então, fica um recado para aqueles colegas se tem dúvida se a área é boa ou não. A área é excelente, há mercado. No entanto, se você não procurar ser um profissional extremamente qualificado, você vai ser apenas mais um. E aí, um dos motivos para que você venha para a advocacia previdenciária é justamente assistindo o canal Advocacia Jato, que faz um trabalho excelente na área. Agradeço novamente. Você que está aí assistindo esse vídeo, faça sua inscrição no canal, deixe aí o seu comentário. Muito obrigado a todos e até a próxima.